Galera, este poço sem fundo de bizarrice e estranheza que chamamos de canal finalmente atingiu seus primeiros 100 inscritos. Só queria ter a oportunidade de dizer uma vez só obrigado. Obrigado, seus delícios. Vocês são oficialmente as 100 pessoas mais fodas da internet. E eu falo isso com propriedade, tá? Porque eu também sou inscrito no meu canal. Então já manda aí, editor, me bota no top 1 dessa lista, por favor. Não. E como já virou tradição por aqui, toda vez que batemos uma marca importante, eu trago um vídeo especial pra comemorar aqui com vocês. Não sei o que foi que passou na minha cabeça, provavelmente o fantasma, mas o especial de hoje é 10 casos e histórias que davam medo na criançada. Cara, como primeiro caso, eu preciso contar porque até hoje eu não assobio durante a noite. Eu era moleque, devia ser umas 11 da noite e eu tava perambulando pela TV, provavelmente na TV Cultura. Tava passando um programa meio estranho, meio teatro, meio desenho, e por azar eu caí bem no começo do episódio, ou sei lá o que era aquilo. Mas beleza, era uma cena com uma avó contando histórias para a neta, e a menina tava chantageando a avó para continuar contando histórias. A avó contava uma história. Ah, avó, conta outra. Aí a avó contava outra história. Ah, avó, essa é muito de criança. Conta uma de terror. E a avó, que provavelmente devia estar muito afim de traumatizar a neta, começa a contar. Durante a noite existe um espírito desconhecido. Ele vaga por aí assombrando crianças. E a única maneira de chamá-lo é assobiando 3 vezes no silêncio da noite. E aí então a menina arregalou os olhos. Cê é louco! A avó então continua. Havia um garoto chamado Luiz que sempre dormia tarde e dava muito trabalho para os pais. Até que em um dia o pai conheceu este tal espírito. E o espírito disse assim a ele: se quiser que seu filho durma, assobie 3 vezes durante a noite e eu virei buscá-lo. Por vários dias o pai resistiu, mas uma noite, cansado, ele cedeu. O menino estava insuportável. Então o pai avisou: filho, eu conheci um espírito que leva crianças bagunceiras embora. Basta assobiar 3 vezes e ele vai vir te buscar. O menino riu, falou que era mentira e então, sem saída, o pai assobiou. O garoto então ficou em silêncio. Ele ouviu um barulho na janela e quando olhou, viu uma silhueta escura subindo, com olhos amarelos e brilhantes. E então o garoto dormiu e para sempre foi levado. A avó terminou a história e olhou para a neta, que estava em choque total. A neta, apavorada, implora: vó, me conta uma história de princesa, essa foi horrível. E a avó então responde séria: você não vai dormir? Não, vó, tô com muito medo. Tem certeza? E aí a avó assobia: não, vó, pelo amor de Deus. Vó, é a última história, eu juro. Um silêncio então toma o quarto. Lá fora, barulhos. A silhueta escura reaparece na janela com os olhos amarelos brilhando como a lua cheia. E então ele chama pela menina. Menina. Cê é louco, eu espero que você não esteja vendo esse vídeo à noite, porque eu já subi umas 9 vezes, fácil. Cara, eu procurei essa história 1000 vezes e nunca encontrei, mas ela me traumatizou, velho, cê é louco. Eu era criança e lembro que era tipo um desenho, desde então eu nunca mais assobiei à noite, cê é louco, tô fora. Assobiar à noite, galera, não é pra mim. E você, já viu essa história? Já viu algo parecido? Cê é louco.
Cara, esse aqui também é traumatizante. Se prepara. Quando eu era criança, dividia o quarto com o meu irmão. A gente tinha um PCzinho em cima de uma estante e uma cadeira que vivia no meio do quarto, atrapalhando a passagem. A minha mãe sempre reclamava, tipo... Moleque, guarda essa cadeira, você vai tropeçar nela. Eu ignorava, né? Padrão, mas um dia meu tio foi lá em casa. A gente tava jogando Swords and Sandals no PC de boas, quando minha mãe veio dar a mesma bronca de sempre sobre a cadeira largada no meio do quarto. E aí do nada o meu tio solta: vocês são doidos. Eu nunca deixaria uma cadeira assim vazia no meu quarto. Eu olhei pra ele e falei: ué, por que, tio? Ele parou ali, me olhou sério e falou: você nunca reparou que quando você vai lá em casa as cadeiras estão sempre encostadas certinho no lugar? Nunca tem uma cadeira largada no meio do cômodo? E parando pra pensar, era verdade. Até hoje, aliás, ele faz isso. E depois daquele dia eu também, tá? Mas seguindo então, eu falei: tá, tio, já parei sim, mas nunca entendi o motivo. Ele então me respondeu naquele momento assim: eu não deixo nem as da sala ou da cozinha vazia, imagina no meu quarto. Mas por quê? Eu perguntei. Ele então me olhou com uma cara de quem vai contar um segredo que vai te traumatizar pro resto da vida. Aliás, traumatizou. E falou: porque à noite o demônio senta nelas pra ficar olhando a gente enquanto dorme. Mano, eu juro que até hoje, se tem uma cadeira no meu quarto, ela tá ocupada com roupa ou guardadinha no canto, nunca no meio, nunca vazia. Cara, teve uma vez que eu coloquei uma caneta e falei assim: vai, demônio, senta aí pra você ver o que vai entrar no seu. Mas depois eu pensei: pô, vai que ele gosta, né, mano? Olha, se você achava que medo de banheiro era só por causa de barata, se prepara. Beleza, eu devia ter uns 8 ou 9 anos, era madrugada e acordei com vontade de fazer xixi, coisa normal. Levantei meio sonâmbulo, fui pro banheiro no escuro mesmo, porque acender a luz e acordar todo mundo da casa, aí já era, né, mano? Quem sabe, sabe. Beleza, fui lá, reguei a privada e na hora de sair eu acabei batendo a porta. A gente tava na casa da minha avó, ela levantou bravona e acho que de raiva ela decidiu me traumatizar. Fica entrando no banheiro à noite, fica? Não sabia que a noite é a hora que a menina do ralo passeia pelas casas? Ô vó, pra que fazer isso, velho? Eu deitei no mesmo segundo. Uns dias depois na minha casa, fui de novo no banheiro à noite e beleza. Tava eu ali mirando na marca de cocô que sempre fica nas privadas, tá ligado? E eu me lembro muito bem da sensação daquele dia, porque eu ouvi uma voz, mané. Eu juro. Tudo bem que parando pra pensar, hoje em dia eu morava num prédio, então né. Mas beleza, na hora eu congelei, nem terminei de mijar, vazei do banheiro na hora e fiquei torcendo pra dormir logo pra esquecer aquilo. O problema era a bexiga ainda cheia, meio que... Ô amigão, tá meio sem espaço aqui, sabe? No dia seguinte, eu meio que sutil, perguntei sobre essa menina do cano pra minha avó e ela me falou que ela mora nos canos e às vezes aparece pra quem acorda de madrugada e entra no banheiro escuro. E ainda me disse que ela gosta de conversar. Que, véi? Conversar com o diabo, tá maluco? Depois disso eu comecei a acender todas as luzes possíveis pra ir no banheiro. Cê é louco. Tinha noite que eu nem ia mais, o medo venceu a bexiga. Hoje em dia, ainda acendo a luz e mentalmente mando um: fica aí menina, só vim mijar. Isso refletiu até mesmo pra outros cômodos da casa. Essa semana mesmo a gente chegou à noite em casa com compra do mercado e a minha esposa comentou comigo que eu não vou pra lugar nenhum da casa sem acender a luz. Eu tô errado? Ah, se ferrar. Mano, não tem como fazer uma lista de histórias que davam medo na infância sem falar dela. A rainha dos banheiros escolares, a lenda viva dos azulejos rachados, a loira do banheiro. Diziam que a loira era uma ex-aluna que morreu depois de bater a cabeça na pia brigando no banheiro, mas não morreu normalmente, ela morreu com ódio porque tinha sido zoada por causa do seu cabelo. A galera dizia que ela só aparecia se você fosse no banheiro sozinho, de manhã cedo ou perto da hora da saída, e o ritual era o seguinte: entra no último boxe do banheiro feminino, dê 3 descargas e bater na porta 3 vezes e falar: loira do banheiro, aparece. Cara, eu nunca entendi porque as crianças queriam fazer isso voluntariamente. Tipo assim,
Ei, bora invocar uma entidade assassina? Vai ser divertido. Não, gente, eu só quero ir no banheiro em paz, mané. Na moral, em toda a cidade no passado, o pessoal jurava que ela apareceu, principalmente nos recreios, e a coordenadora tendo que desmentir tudo, tipo, não existe isso de loira do banheiro, criançada, parou. E eu pensando, tipo, entra lá então, ô vacilona. Tô fora. Até hoje, se eu tô num banheiro meio silencioso demais, eu canto qualquer música, porque, né, quem canta os males espanta. Beleza, se a loira do banheiro era o terror nacional dos azulejos, a Bloody Mary era a prima gringa dela, direto do pesadelo americano. Eu conheci essa história pelos meus primos, que viviam me enchendo de medo, e também por causa de um filme que a criançada idiota se juntava no banheiro só pra tentar invocar essa desgraça. Parecia brincadeira, mas era aquelas brincadeiras que eu prefiro não testar. A receita era simples e burra. Apague as luzes, encare o espelho por alguns segundos e repita 3 vezes Bloody Mary. Diziam que se você fizesse isso direitinho, ela aparecia no espelho com o rosto todo ensanguentado, te encarando, pronta para puxar sua alma. Agora imagina eu, já tinha medo da loira do banheiro por causa daqueles malditos casos de terror que também passava no programa do Gugu, aí me vem essa Bloody Mary. Pô, mano, aí é sacanagem. Só que minha experiência com ela foi diferente da galera que fazia ritual só de zoeira, tá ligado? Beleza, nesse dia eu tava de boa, tomando banho, escovando os dentes, pensando, chama a Bloody Mary 3 vezes. Que idiotice, mano. E aí não sei porquê, mas a minha mente resolveu fazer merda. Eu pensei o nome dela 2 vezes, né? Bloody Mary, e no mesmo tempo que pensei pela 3ª vez, a energia de casa caiu. Mano, foi no timing perfeito. Naquele segundo em que tudo ficou escuro, eu descobri uma das verdades da vida. Quando a luz acaba do nada, você arregala os olhos enquanto contrai o cu. Não tem controle, é protocolo de segurança do corpo humano. Se você já passou ou percebeu isso, deixa o like porque é ciência. A partir desse dia, aprendi 2 coisas. Nunca subestime histórias idiotas contadas por primo e nunca mesmo desafie o sobrenatural enquanto estiver pelado num banheiro. Galera, esse aqui também aterrorizou muita gente. E o pior, é real, tá na Bíblia, velho. O que só deixa isso tudo mais bizarro ainda. Mas deixa eu contar então a minha história com esse número. Beleza, lá na escola tinha um cara, sempre tem desses, né, bem metido a satanista. O cara era o pacote completo, velho. Camiseta preta, olho pintado, falava de Illuminati, dizia que vendia alma pro sucesso, só que tirava 4 em matemática. Um dia ele veio com essa história. Já ouviu falar do número da besta? Aí beleza, ele mostrou lá o versículo da Bíblia, todo empolgado, como se tivesse revelado um segredo maçônico. E desde aquele dia eu nunca mais vi esse número da mesma forma. Tipo uma vez que eu fiz uma prova que a resposta correta dava 666 e o que eu fiz? Coloquei uma vírgula e um 0. Não faz sentido nenhum, mas na minha cabeça aquela vírgula 0 era tipo um escudo espiritual, tipo um antivírus gospel. Me sentia seguro com aquilo. Aqui na minha cidade tem uma casa que o número dela é esse número e mano, eu nem passo na rua, velho. Cê é louco. Pode ser paranoia minha, pode ser trauma, pode ser porque talvez eu seja um cagão, mas eu prefiro dar a volta do que esbarrar com um capetinha pedindo açúcar. Pra dar uma acalmada no ritmo das coisas, quem aí já ouviu isso de vó ou tio? Na ponta pra estrela não, senão vai nascer verruga no seu dedo. Mano, deveras, um clássico na infância de muita gente. Eu lembro direitinho, eu tinha uma prima que os dedos dela eram cheios de verruga e aí um dia eu perguntei: ô prima, por que você aponta tanto pras estrelas? E ela cética me respondeu: ah, essa história aí não tem nada a ver. Então uma noite lá vai eu. Apontei para uma estrela, meu tio viu e já mandou aquele aviso: não aponta, vai nascer verruga no seu dedo. E eu naquela ousadia falei: ah, que nada, isso aí é mentira. Pra quê? No dia seguinte começa a nascer uma verruga no meu dedo mindinho. Coincidência ou castigo astral? Fiquei cutucando aquilo por dias até secar. Minha mãe só olhava e dizia: olha,
O certo era nascer verruga no corpo todo, com esse dedo sujo aí espalhando o vírus. Claro, essa daqui não é uma daquelas histórias de arrepiar, mas é o tipo de coisa que gruda na cabeça da criança. Hoje em dia, a única coisa que aponto para as estrelas é meu celular com o aplicativo Stellarium, para ver qual estrela ou planeta tá brilhando no céu. E mesmo sabendo que é mentira, melhor deixar os dedos quietos, né? Vai que... Se teve uma figura que marcou a infância de muita gente, foi a Xuxa. Mas além dos programas coloridos, brinquedos e discos que brilhavam no escuro, também tinha uma galera dizendo que ela era do demônio. Sério, hoje parece meme, mas na época era o terror psicológico em massa. Tinha gente que jurava que se você rodasse o disco da Xuxa ao contrário, dava pra ouvir ela invocando coisa ruim. Outros diziam que a boneca da Xuxa andava sozinha de madrugada. E ainda tinha os mais avançados que garantiam que ela tinha feito o pacto e por isso ficava rica e famosa. A criançada ficava em choque. Imagina, tu tá lá feliz, cantando, dançando, hilari larie. E do nada te falam que isso é um canto de invocação demoníaca. A mente infantil, mano, bugava. E claro, como tudo que viraliza no boca a boca, isso só aumentava com o tempo. Um primo do vizinho, do amigo, ouviu a voz do tinhoso no LP. Uma menina da escola foi dormir com a boneca da Xuxa e acordou com o braço arranhado. Esse de fato foi uma creepypasta dos anos 90. Hoje em dia a gente vê que era tudo um baita exagero, mas pra quem era criança naquela época, a Xuxa tinha dois lados. O da rainha dos baixinhos e o do medo escondido no escuro do armário. Internet discada, madrugada, luz apagada. Era o cenário perfeito para se traumatizar com uma creepypasta. E uma das que mais pegou geral de surpresa foi a do Ben Drowned, uma suposta maldição envolvendo o jogo The Legend of Zelda Majora's Mask. A história surgiu em 2010, contada por um cara chamado Jaduzable, que dizia ter comprado um cartucho de Nintendo 64 numa venda de garagem. Até aí tudo certo, mas o cartucho tava sem etiqueta. E quando ele ligou já tinha um save estranho chamado Ben. Ele tentou jogar, mas o jogo começou a ficar bizarro. Os NPCs agiam como se estivessem cientes de que ele não era o Ben. Algumas cenas eram invertidas, distorcidas ou com o Link pegando fogo sem explicação. A música estava toda bugada, tocando ao contrário e às vezes aparecia uma estátua com a cara vazia de Link que parecia perseguir o jogador. A coisa foi piorando até que o save do Ben voltou sozinho, mesmo após ser deletado. O jogo começou a mandar mensagens como: "Você não devia ter feito isso", e o próprio Link morria de formas aleatórias, com risadas distorcidas ecoando pela tela. O autor dizia que o espírito de um garoto chamado Ben, que morreu afogado, estava preso no cartucho e que agora usava o jogo para se comunicar, manipular e até amaldiçoar quem jogasse. Era uma história dividida em capítulos com imagens e vídeos, falsos claro, mas bem feitos, que deixavam tudo mais real. Quem era criança ou adolescente na época se borrava inteiro com isso. Eu acompanhava o canal da Kazumi Takashi, que também ajudava a popularizar ainda mais essa creepypasta no Brasil, trazendo umas creepypastas comentando com um vídeo bem misterioso, perfeito para não dormir. Para encerrar essa coletânea de terrores infantis com classe internacional, vamos falar de Japão, país que já é conhecido por fazer até comercial de fralda parecer filme de terror. E lá, uma lenda urbana que deixou geral sem coragem de ir para a escola é a da Kushisaki Onna, ou como ficou conhecida por aqui, a mulher da boca cortada. A história é simples, direta e aterrorizante. Dizem que uma mulher misteriosa aparece à noite usando uma máscara cirúrgica, o que hoje em dia já é bem comum, e ela te aborda com a seguinte pergunta: "Watashi kirei?", traduzindo: "Eu sou bonita?". Se você diz sim, ela tira a máscara revelando que sua boca está rasgada de orelha a orelha, num sorriso estilo Coringa versão inferno. E então ela pergunta de novo: "E agora?". Se você responde não, ela te mata ali mesmo com uma tesoura. Se você fala de novo sim, ela te faz ficar com ela, cortando sua boca do mesmo jeito. Ou seja, não tem resposta certa, amigão.
A galera dizia que o único jeito de fugir era confundir ela, tipo responder mais ou menos, ou jogar doce no chão e correr. Sim, doce, bala, salva vidas no Japão. Sim, doce, bala, salva as vidas no Japão. Na década de 70, essa lenda gerou pânico real nas escolas. Crianças iam em grupos com medo de trombar com a tal mulher mascarada. A polícia chegou a investigar relatos e professores escoltavam os alunos para casa. Essa lenda atravessou o tempo, ganhou filme, mangá e até adaptações modernas. E mesmo assim, sabendo que é só uma história, pensar na imagem da mulher de boca rasgada te olhando parada no beco escuro ainda gela a espinha. Galera, esse aqui foi o especial de 100 inscritos. Minha ideia inicial era trazer 100 casos, mas acabei me aprofundando demais nas histórias. É que eu não curto trazer conteúdo muito raso, tipo, só jogar o nome do caso e pronto, tá ligado? Como eu ainda não sei se essa ideia vai colar de verdade aqui no canal, eu só trouxe 10 casos. Mas foram 10 que pra mim marcaram bastante. Agora é o seguinte, se esse vídeo bater 50 likes, eu trago mais 10 casos e aí a gente vai fazendo assim, de 10 em 10, tá ligado? Até chegar no 100. Foi mal ser mercenário e pedir meta de like, mas é pra mim saber se vocês querem mesmo que eu faça mais vídeo assim. Mas beleza, eu junto tudo num compiladinho monstrão, perfeito pra vocês ouvirem antes de dormir, ou talvez nem consigam dormir depois, né? E ó, se quiser ver algum caso que eu não comentei aqui, comenta aí, se tiver alguma história pessoal com ele eu conto no próximo vídeo também. Mas beleza, espero que tenham curtido de verdade, obrigado pelos 100 inscritos e lembrem-se do que o Marcelão disse. Fala que o Deus salva, o Deus salva. Menos se você for invocar um demônio no seu banheiro, aí é por tua conta, mané.